Muito bem-vindo para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o papel do consumidor no desperdício de alimentos. Hoje o papo está muito interessante, então fica aqui com a gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Já vou chamar aqui a minha convidada de hoje. Ela já está entrando, já mandei o convite para ela. Olá, Aldara, tudo bem? Olá, Márcia, para mim é um prazer, obrigada pelo convite, tudo ótimo. Tudo muito bem. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer aqui as primeiras apresentações. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a professora Márcia Scarpim, doutora em Gestão de Operações pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, com pós-doutoramento aqui pela Indiana University, aqui nos Estados Unidos. Esse projeto ele nasceu na pandemia e é um projeto independente que visa conectar informações da academia ao nosso dia a dia. Então, se você é como eu, curioso e tem interesse em saber como que as coisas funcionam, como que produtos e serviços chegam até você, até a sua casa, até o supermercado que você normalmente frequenta, todas as quintas-feiras eu estou aqui com um convidado especialíssimo falando sobre uma cadeia de suprimentos especial ou um tema dentro de operações em especial. Essa semana eu tenho o grande prazer de estar aqui comigo a professora Aldara César. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense e ela trabalha há muito tempo com alimentos e derivados ali da área de alimentos, né, do setor de alimentos. Bom, então, seja muito bem-vinda, Aldara. A primeira coisa que, para a gente começar o nosso bate-papo, a Aldara, ela idealizou um projeto chamado Cantinho do Reuso, e eu vou até pedir para ela deixar aqui no chat, né, o site do Cantinho do Reuso, porque é um projeto maravilhoso, um projeto fantástico e inspirador. Ele inspira outras pessoas a também quererem fazer o mesmo projeto. Então, para a gente entender um pouquinho, até para a gente chegar aí na questão de consumidor, o papel do consumidor no desperdício de alimentos, eu vou te perguntar, Dara, como que esse projeto ele nasceu? Bom, primeiramente eu queria agradecer, Márcia, de novo, né, pelo convite, né, e para mim é uma felicidade estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência e um pouquinho assim, né, e tentando também esse ambiente de troca, né, que tem sido as lives, né, e as suas lives, inclusive, gente, tem várias lives gravadas no seu canal, e é muito legal ver o pessoal da academia se expondo, né, tentando fazer essa troca, e a gente precisa disso, né, se encorajar para fazer esse tipo de trabalho. Bom, eu vou falar um pouquinho do como é que surgiu, né, o cantinho do reuso físico, né? O cantinho do reuso físico primeiramente, né, é um cantinho que eu acabei idealizando na UF, na Escola de Engenharia aqui de Volta Redonda. E foi muito interessante porque eu comecei a pensar, né, acho que essa questão de eu ter ido para a Austrália, ter ficado fora e ter teve essa vida internacional, digamos assim, onde você vai por pouco tempo, né? Então você não quer comprar muita coisa, você fica ali mais naquela vida meio de estudante, né? Tentando, É. né, ir naquelas lojas mais baratas, tentando ver se você Até realmente porque você também precisa, não né? tem muito dinheiro, tá, pessoal? Porque a gente, quando vai estudar É, fora, não é vida de glamour, é vida de é, sofrimento, né? É perrengue. e as pessoas, isso é legal falar, porque as pessoas acham, nossa, foi para a Austrália, né? Foi lá professor visitante, pós-doc, e lá a gente ganha um salário mínimo para se viver. Essas bolsas de estudo Aham. são exatamente isso, né? Então, assim, isso aí me expôs, assim, numa situação que fazia tempo que eu não vivia, né? Porque quando a gente está na graduação também, a gente fica nessa vida meio de perrengue, né? Então, É. várias situações, assim, me colocaram, me fizeram pensar. Quando eu voltei, assim, no segundo semestre, assim... no primeiro semestre, assim, a gente estava meio de choque cultural, estava meio de choque cultural, na verdade. Mas, assim, no segundo semestre eu comecei a pensar o que eu poderia fazer nessa linha de desperdício, né? De desperdício de alimentos ou de lixo de maneira geral, né? Eu comecei a me incomodar muito, assim, essa questão de ir no finalzinho do segundo semestre, muita gente tentando vender coisas de camelô, né? E isso daí, eu falei, nossa, o que a gente pode fazer? Então eu comecei a pensar, assim, num ambiente de trocas, né? Eu fiz um cantinho
do reuso na UF, Vila, no sentido onde as pessoas poderiam deixar coisas e outras pessoas poderiam pegar coisas, né? Então, porque essa experiência como estudante me fez pensar naquilo que eu descarto, por exemplo, aqui no Brasil também, né? Uhum. Acho que dentro do ambiente de universidade a gente tem uma classe social muito grande. E como eu fui estudante, me vi como numa situação assim mais vulnerável, digamos assim, num outro ambiente, eu comecei a pensar também no lixo que eu gero quando eu sou professora, né? Claro. Até porque com os professores também de lá, eles acabam gerando um lixo, né? Um resíduo que para mim poderia ser útil, né? Seja uma luminária, ou livros, enfim, né? Coisas que a gente, como professor, a gente acaba passando, porque é tanta coisa, né, que a gente acaba não pensando muito, né? Então, O que a esse gente tem até um ambiente. ditado, né, Aldara? O lixo de uns é luxo para outros, né? Então, é o que você está Eu acho que nos dizendo Estados aí, né? Unidos você deve ter muita coisa também assim, se deparar com essa Ah, com certeza. situação, né? Porque a Uhum. questão do consumo aí é muito grande, né? Então você acaba Uhum. falando, por que eu vou consertar? Eu vou comprar um. Ou às vezes você simplesmente compra mais, né? Get one, paga um e leva dois. Então você Exatamente. acaba A tendo economia, aquela coisa ela te que te leva a, faz né? a consumir. Então, assim, você compra dois, mas aquele segundo vai para onde, né? Então, assim, me possibilitou pensar nessa questão de um cantinho para deixar os itens, né? A verdade é essa. E não somente deixar os itens, mas o cantinho do reuso da UF também foi uma mistura também disso, dessas experiências, né? Mas também com a minha família. Então, meus pais, eles fazem, por exemplo, uma coleta para artesãos, por exemplo. Eles pegam, como eles têm um armarinho, né? Meu pai é muito engenhoso também, né? Ele transforma muita coisa. Mas como a gente lida com muitos artesãos, a gente conhece muita coisa que o lixo de um vira matéria-prima para outros, né? Uhum. Então, assim, consegue transformar e ainda você. Então, assim, no cantinho do reuso da UF, Vila, você permite esse ambiente de troca com pessoas que simplesmente vão deixar itens lá e tem uma prateleira de pessoas que vão encomendar itens para fazer essa conexão, né? E eu acho que isso daí é um. Encomendar, Aldara, no caso, por exemplo, sei lá, se você precisa de uma camiseta ou de uma almofada, você deixa o item escrito, é isso? Não, encomendar no sentido assim, de um fluxo Ah, contínuo. Por exemplo, tá. há algum produto, alguém que tem um produtor rural que sempre pode estar pegando cartela de ovo. Ah, Algum produtor rural que tem interesse de estar sempre pegando que a gente tem óleo lá, de por exemplo. cozinha. Não, óleo de cozinha já seria reciclagem, eu vou entrar, mas Tá. o vidro, a embalagem de vidro para fazer aquelas Ah, ok. compotas. Então ela vai Tá. esterilizar e vai reusar novamente. Então, quando Entendi. é reuso, por que eu não coloquei reciclagem? Porque a gente até poderia colocar, mas assim, existe uma discussão uma confusão muito grande, até a questão do reuso e reciclagem, né? Então, assim, eu fiquei meio receosa até de montar um cantinho como esse, que eu fiquei assim, ai, gente, será que vai dar certo, né? Será que o pessoal não vai confundir reuso com reciclagem? Porque reciclagem para lixo, entendeu? Vai virar um cantinho de entulho. Então, assim, existe essa confusão do reuso para reciclagem e da reciclagem para o lixo. Então, assim, só para esclarecer para o público, né, de maneira geral, a gente tem, assim, a hierarquia do lixo, né? Que é a questão de você reduzir, de você reusar, de você reciclar, de você tentar recuperar por meio de uma energia, né, alguma coisa, e depois, naquela. Por último, sua última opção é mandar para um aterro sanitário. Né? Então, assim, quando eu compro um sorvete e aquele pote, eu posso ainda fazer com que aquele pote vire um vasinho de planta, eu estou reusando. Né? Quando eu Uhum. vou no restaurante pensando em alimento e eu tenho aquela comida que sobrou e eu pego aquela comida, levo para casa para comer no dia seguinte, eu estou reusando. Eu pego aquela comida que vou redistribuir para alguém, né? Eu estou reusando. Quando eu pego, por exemplo, um banco feito de garrafa PET, aí já tem uma reciclagem. Né? Quando eu pego um alimento e vou passar por um processo para fazer compostagem, né? Aí eu vou Entendi. fazer aí é a questão da reciclagem. Então tem essas Na realidade, então, diferenciações. assim, o reuso é você utilizar o mesmo produto de uma outra maneira ou em um outro momento. A reciclagem é quando você trabalha, você faz, ela passa por um processo. Então, Isso. você E ela vai pega virar matéria-prima. a matéria-prima para outro tipo, para outra indústria ou coisa parecida. Por exemplo, pega a latinha
né, de latinhas de alumínio e transforma ela em uma outra matéria-prima. Muito Exatamente. legal, muito bom. Isso é muito bom. Até a gente poder diferenciar isso, né, de reuso e reciclagem. E aí eu comecei a pensar, ora, a gente fala tanto de reciclagem, né? A gente tem tanto cantinho de reciclagem, por que não fomentar cantinhos do reuso? Porque a Uhum. reciclagem, principalmente aqui no Brasil, né, em muitos lugares é para inglês ver, né? Você separa, mas chega no condomínio, por exemplo, aqui, por exemplo, moro no condomínio que junta tudo. Então não adianta eu separar, né? Então, e isso depende também, não só isso, depende de toda uma estrutura de coleta urbana que muitas vezes a cidade não tem. E quando eu fomento cantinhos do reuso, eu coloco essa responsabilidade para aquela comunidade zelar. E ela vai zelar porque ela vai se beneficiar daquele cantinho. Ela vai encontrar coisas legais, ela vai deixar coisas legais. Então, a partir do momento, quando você encontra uma coisa legal, quando você vê uma oportunidade para deixar um item, um cacareco, sei lá, uma lembrancinha de aniversário, que você tem criança de 5 anos, você vai em 2, 3 aniversários por semana. Ia, né, antes da pandemia. Então você vê uma oportunidade para deixar para alguém que talvez não tenha essa oportunidade. Pode ser uma pessoa na República com uma vida de estudante, pode ser um outro professor que vai ver, olha que legal, já peguei esmalte lá que alguém pegou, deixou lá, não gostou da cor, eu acho, e deixou lá, estava novinho, né? Ou também permitir essa questão da inclusão social, né? Então, Uhum. assim, o projeto físico surgiu assim. Com a questão da pandemia, o projeto miou, né? Porque a universidade ela ficou fechada, né? Então assim, eu fiquei um pouco muito incomodada, Márcia, porque assim, primeiro, a gente não, assim, a gente tem essa questão dessa cidade de muita gente precisando. Os dados de waste, né, de lixo, de desperdício, é muito grande. A gente tem uma inclusão social que é uma lacuna, né? Acho que é legal a gente falar um pouquinho nisso daí. Então, assim, e também na pandemia eu fiquei muito ansiosa, para te falar a verdade, né? Quando eu ligava a televisão, me dava uma certa angústia, né? E mesmo os Uhum. programas, quando não estava falando de coronavírus, eu fiquei. Alguns assuntos não me representavam, assim, né? Então, assim, eu acho que tem algumas discussões que já nessa linha de reciclagem, né? A gente vê algumas discussões aqui. O Maurício do Decora, por exemplo, da GNT, traz umas discussões muito interessantes que ele pega, por exemplo, da coisa da caçamba e coloca na decoração dele. Eu acho isso fantástico. Meu pai faz isso também, mas meu pai fazendo é diferente do que alguém na Claro. televisão fazendo. Então, assim, Uhum. então a Rita Lobo fala alguma coisinha também nessa questão por exemplo, de aproveitar alguma casca, alguma coisa. Mas esses programas, eles são em canais fechados, né? Uhum. Então, dentro da questão aberta, eu acho que a gente vive um gap muito grande, né? Uma lacuna social muito grande para a gente ter alguns assuntos que não estão relacionados com o ambiente que a gente vive. Então, por exemplo, a gente Uhum. acha que não dá mais na TV aberta ficar divagando, por exemplo, coisas que não remetem diretamente a coisas que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia. E eu acho que Sim, falta um pouco isso, né? A gente a Diane tentar tá ensinar. dizendo aqui que hoje temos muitas opções criativas de reaproveitamento de material descartável ou reciclado, e o tema é muito interessante. Obrigada, Diane. Diane de Blumenau. Um grande beijo para você, Diane. A gente também está aqui com várias pessoas, estejam todos muito bem-vindos. A Ana Elisa esteve aqui conosco, tem uma live dela aqui no canal. Então, se você, falando sobre produtores familiares, Muito interessante, falou, projeto de exatamente, muito extensão. projeto de extensão, né, dos produtores familiares. Então, por favor, muito obrigada aí pela presença. A gente está dizendo, a GNT tem programas que sugerem muito reciclado. Então, a GNT é um programa, é um canal, né, uma televisão de canal fechado, que é o que a Aldara estava nos dizendo aí. Agora, Aldara, como que veio o Cantinho do Reuso, você instalou a parte física, tem o canal que surgiu a partir aí da pandemia e que acabou gerando muitos acessos e fazendo com que muito mais pessoas tivessem esse acesso. Inclusive, eu indico muito o canal da Aldara. Inclusive, Estou lá ele tem começando, vários. gente. Está começando, mas super bacana. Lá tem as dicas e tem a maneira passo a passo de como você montar o Cantinho do Reuso aí no seu condomínio, na sua universidade, na sua loja. Então, assim,
É muito interessante. Depois eu vou pedir para a Aldara colocar aqui o endereço, né? Para que as Uhum. pessoas possam acessar e as pessoas possam disseminar essa informação. Porque essa é a finalidade dessas lives, é a gente compartilhar informações do bem para que as pessoas possam desenvolver, criar e ter um pouco mais de consciência sobre temas importantes, como o que a gente está falando hoje, a questão do desperdício. Agora, quando a Eu gente vou entra aí, até, eu vou até claro, colocar acrescentar o que você falou, Márcia, porque assim, eu acho que implementar um cantinho do reuso físico, de ponto de coleta, assim, tem tanta gente que tem tanta coisa em casa e nem se dá conta e fica juntando, e as pessoas muitas vezes elas não querem doar, por exemplo, para uma instituição, porque acho que é muito pouquinho, sei lá, um copinho, um livro, uhum, entendeu? Então essas coisas, esses campos realmente facilitam e eu super recomendo porque dá um senso de comunidade, você começa a conhecer, por exemplo, seu colega de trabalho, seu vizinho, dá uma conexão interessante e é uma coisa super simples. E é uma coisa que sim. funciona com a comunidade. Então eu super Uhum. recomendo o pessoal realmente tentar Não, implementar pelo e menos. eu fico pensando, né? Na realidade, nós temos no Brasil, a gente não tem um canal para você entregar esse produto. Nós temos bazares que as igrejas ou entidades fazem, vendendo coisas que são doadas, mas é o que você falou, de repente eu tenho uma caneca que eu não uso mais. Eu não vou levar essa caneca para a igreja ou para a instituição. Então, esse cantinho do reuso poderia ser um local no qual eu poderia deixar essa caneca, ou deixar, sei lá, uma presilha que eu não uso, uma corrente, ou um batom, ou o esmalte que você acabou de nos dizer, né, que você pegou ali do cantinho do reuso. Agora, o cantinho do reuso também, você tem um slogan bem interessante do cantinho do reuso, né? Fala aí pra gente. Sim, o cantinho do reuso físico eu coloquei assim, né? Só doe o que usaria e só pegue o que usará, né? Então, assim, primeiro que a gente tem que pensar muito bem nas coisas que a gente deixa para uma outra pessoa usar, né? Então, eu sempre coloco ali que o cantinho do reuso é para você deixar uma coisa assim, que é um desapego, não é um descarrego, né? Então, assim, não é quando tiver tudo puído, né? Então, a gente tem que pensar que qualquer pessoa pode acessar. E também uma coisa interessante, você falou assim, questão dos bazares da igreja. Então, assim, quando eu fui, por exemplo, num second hand store, né, numa op shop lá na Austrália, eu fiquei assim, não vou não, não vou não. Eu não me vi naquela situação de que eu tô ganhando uma bolsa mínima. Eu ainda me vi ali numa situação que eu sou, sim, talvez eu não precise. Eu acho que essa mentalidade, por exemplo, que a gente tem quando a gente acessa um canal de reuso, eu mudei muito a minha percepção, porque eu acho que quando a gente acessa um canal de reuso, é porque você precisa mostrar uma questão de sustentabilidade. E não propriamente porque você precisa, porque você está em vulnerabilidade social. Então, depois que eu comecei a ver, a realmente ir nessa questão ir nas second hands, nos bazares, digamos assim, né? Porque os bazares na Austrália você também tem muita coisa, tem panela, tem um monte de coisa. Para quem está ali de temporariamente, é Ajuda. excelente. Né? Então, assim, eu comecei também a tirar esse preconceito meu, que na verdade a gente nem sabe que tem, na verdade. Né? Então, fui me deparada com isso. E quando eu fui ler a literatura, por exemplo, de redistribuição em alimentos, eu comecei a ver também que essa questão de reuso de alimentos gera muito impacto, porque eu, por exemplo, quando eu pensava assim, reuso de alimentos, o que seria isso? A gente tem uma mentalidade de comida revirada. Uhum. E não é isso. Então, quando eu implementei o cantinho do reuso também, dentro de uma instituição, quando eu falo, vamos implementar, gente, um cantinho do reuso dentro de um condomínio, dentro de uma academia, dentro de alguma coisa que você possibilita, dentro de uma igreja, gerar uma conexão, eu acho que a gente também tem que trabalhar a nossa questão de ser humilde e de mostrar também que você faz parte da transformação. Você faz parte da mudança. Não é porque você pode comprar que você não vai acessar o canal. É Com certeza, claro que se você com tiver uma certeza. condição mais vulnerável, talvez você fique até passando mais vezes. Né? Eu Uhum. estava conversando com uma colega minha, eu não sei se ela teve a oportunidade, mas provavelmente ela vai assistir, né? Que é a Joana Colassuni, né? Que ela é repórter do Globo Rural. Ela falou que lá no departamento de Ilhóis, lá nos Estados Unidos, ela está fazendo doutorado, tem um cantinho assim também, muito parecido, Uhum. assim, com um cantinho só de, Tem. mas não é de encomenda, mas você deixa itens. Ela falou que ela passava assim, né? Ela vai gravar um vídeo pra gente, ela passava assim até mais vezes, que como você está naquela situação temporária, Sim, né? sim. Você naturalmente vai passar, mas perceba que ela vai passar mais vezes, a gente passa mais vezes,
mas você não quer ser identificada passando mais vezes. Porque sim, a gente não quer ficar, mesmo aquelas pessoas que precisam, e é que acontece muito em banco de alimentos, em reuso de alimentos, muitas vezes a pessoa precisa de acessar o canal, mas ela tem vergonha de acessar o canal. sim, exatamente. Porque tem essa questão de não poder comprar o alimento, que é uma coisa básica para a família, uma questão de ser provedor, uma questão de pensar que aquele alimento é a comida revirada, é a comida que iria destinado para porco. E muitas vezes o reuso de alimentos dentro de um canal de distribuição, dentro de uma geladeira solidária, por exemplo, é simplesmente porque o produtor rural produziu muita coisa. Então Sim. ele precisa de um outro caminho que não é a Porque venda de senão, mercado. porque senão vai para o lixo. Então, e a gente tem um problema seríssimo com relação à perda de produtos alimentícios. 30%, em média, a gente sabe que esse número não é um número exato, mas em média 30% de toda a alimentação do mundo vai para o lixo. E nós estamos cooperando com isso, uma vez que a gente tem essa cultura de que isso não, isso é segunda mão, isso não é para mim, eu posso comprar o novo. E eu acho que existem algumas ações, por exemplo, quando eu morava em Blumenau, um dos mercados, ele tinha um restaurante. E ele usava produtos não vencidos, e a gente vai falar sobre vencimento de produtos, que é uma coisa muito importante, mas usava produtos para o self-service dele. Então, você acabava, ele usava, ele, né, tinha essa consciência de usar os produtos e, enfim, e os consumidores podiam comprar, e assim, maravilhoso, um buffet maravilhoso. Então, eu acho que tem uma questão muito voltada aí para a consciência que a gente também vai entrar nessa questão. Agora, Aldara, vamos tentar aqui, e aí eu quero que você me ajude a separar o que é medição do que é a definição de desperdício. Como é que funciona isso? Bom, essa questão do desperdício é uma coisa assim. Primeiro, assim, a gente tem vários tipos de definição de desperdício na literatura, né? Você tem o que é o desperdício preconizado aí, né? Colocado pela FAO, né? O desperdício do alimento que foi produzido para um consumo alimentar, para um consumo humano, e de repente ele sai daquela cadeia, ele vira outra coisa. Então aquilo ali já seria um desperdício. Mas você tem outros autores que dizem assim, olha, se você come mais do que você precisa, né, as 1.800 calorias, isso acontece nos Estados Unidos, você tem essa questão das comidas mais calóricas, dos processados, né, sem você ver, você está comendo 3.000 calorias, né? Então, assim, você está Mas aqui eu acho comendo. que não é nem você comendo mais do que você deve, porque se você deixar, você come um McDonald's, você já está comendo 2.000 calorias, num Ainda único tem isso lanche, também. né? Não é nem a mais do que você, não é porque você está comendo a mais, mas aquele lanche possui todo um produto industrializado e etc e tal, possui aí um alto nível de calorias. Então tem isso também, né? Tem isso também, né? Mas medindo assim, em termos, grosso modo, nas calorias, né? Se você consome mais, teoricamente também você está desperdiçando, né? E Sim. tem também estudos que falam, olha, os estudos eles estão fazendo double counting, né? Eles estão na verdade, você precisa se considerar apenas que é desperdício aquilo que vai para o aterro. Porque se você está tentando reciclar na sua própria casa, fazendo uma composteira, você está tentando fazer com que aquele alimento volte para o ciclo. Então, assim, tem várias discussões relacionadas a isso. Quando a gente vai para o nível de medição, a gente encontra também uma série de maneiras diferentes de medir, né? Então, você vai medir por quilo, por caloria, por nutrientes, Então, assim, e também quando a gente pega um elo específico, né? Por exemplo, um restaurante, eu vou medir visual por quilo, por qualidade do alimento, né? É diferente você desperdiçar, por exemplo, 1 quilo de alface e 1 quilo de proteína, né? Que Uhum. equivale a 6 quilos de alimento, porque você teve que alimentar a, o boi, enfim, né? Então, assim, você tem toda uma discussão relacionados a isso que dificultam muitas vezes a gente fazer um trabalho comparativo, inclusive tentar estipular a questão do protocolo de medição dentro dos agentes ao longo da cadeia produtiva, né? Então, eu Mas eu acho acho que que tem. eu acho que é uma questão interessante aí que você está levantando, porque independente de diferentes formas que nós temos de medição e definição do desperdício de alimento, ele pode ser visto aí como um desperdício no qual você não utilizou da forma que ele deveria ser Sim, utilizado. Então, vou pegar uma maçã. Eu tenho
teoricamente, comer a maçã inteira. Isso é uma questão. A outra é, eu não comi uma maçã inteira, sobrou metade, mas metade dela foi para uma composteira. Então, para alguns isso vai ser desperdício, para outros não. Mas eu acho que, de certa forma, ir para a composteira ainda é melhor do que ir para o lixo, né? De certa forma, sim. E aí eu acho que também, eu acho que a gente tem que fazer a gente se policiar e ver aonde cada um vai se encaixar, né? A questão de também ter trazido essa questão do canal, né? Foi assim, que a gente estava tão distante é, fisicamente, né? Que esse canal virou assim um projeto de vida até, né? Um projeto super social, assim, que eu me divirto, assim, sinceramente. Ainda brinquei assim, se eu pudesse vivia fazendo isso, né? Mas a gente às vezes, né, se depara com outras funções aí Sim. né? Então, enfim, eu acho assim, a gente não vai ser 100% sustentável, assim, a gente não precisa ser, né? Ainda mais a gente, assim, a gente já foi criada com um monte de vício, né? Mas eu acho que em termos de caminhar para um mundo melhor, a gente precisa realmente refletir o que a gente pode, o movimento que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho a maçã, né? Você tem aquela questão de você não comer porque você não está afim de comer a maçã, metade da maçã. Você tem aquelas pessoas ainda que vão ter a questão de não comer também a casca, né? Isso. No caso da maçã, acho que nem tem, mas, por exemplo, tem a questão, por exemplo, do ovo, né? Você tem o ovo, tem gente que come só a clara, né? Nessas manias de proteína, aí a gema vai jogar fora. Então você tem aquele alimento que ele é evitável, né? Aquele alimento que você vai ter pela preferência da pessoa que vai jogar fora, e você também, por exemplo, tem a questão da questão da gente culturalmente não aproveitar a casca do ovo, né? Que poderia ser feito, por exemplo, uma Eu farinha de até, ovo. eu até disse para você na nossa conversa, né? É o uso Reaproveitamento. incorreto, né? O reaproveitamento do alimento, né? E aí você me Isso. corrigiu muito bem, dizendo, não, mas como assim reaproveitamento do alimento? Não é É. reaproveitamento do alimento, né? Dependendo da pessoa que você fala, isso, o pessoal vai ter né, o chefe, assim, tem colega meu que tem até um arrepio na espinha. Porque realmente, né, a questão de você. Por que é um reaproveitamento? Talvez seja uma questão do seu olhar para aquele alimento, porque você não foi criada ali para aproveitar a casca de ovo como deveria, como poderia. A gente não foi criado para maximizar o uso dos recursos, porque a gente vive num país agro. Então, tudo é muito farto. Né? A Tudo casca do é abacaxi, por barato, exemplo, a casca do abacaxi vai para o lixo. vai para o Então lixo, eu poderia não. virar suco, poderia virar chá, né? Então, Bolo. depende. Bolo, casca de banana. Inclusive, uma amiga minha, né, chefe, ela prometeu uma lasanha de casca de banana. Tô curiosa para Eu provar, também. né? Porque eu fiz até um bolo com casca de banana, deu certo. Quer dizer, tudo é questão da gente tentar realmente olhar, isso que eu critico, Márcia, que eu acho que esse tipo de discussão poderia estar sendo encaixada dentro de um programa, porque culinária gera tanta curiosidade. Por que Ibope, esse né? tipo de discussão não é colocado para a gente como se fosse um assunto comum? Porque ele deve ser um hábito, ele deve ser um assunto comum. Eu não é porque eu posso comprar que eu vou comer, eu não vou comer a casca, é porque eu não sei usar. Então eu tenho que estar aberta a entender como é que eu posso maximizar o uso do alimento. E aí eu Num acho que pa- entra a questão da falta, né, de manipulação correta, que eu acho que esse é o termo melhor, né, que melhor se encaixa, a falta de uma manipulação correta, aliada a uma cultura. Correto, exatamente. E a questão da gente também não saber, né? Acho que assim, quando eu me formei em engenharia de alimentos, nossa, não conseguia nem sentar no restaurante quase, porque você fica vendo tanta coisa ali, né? Sai cheio de mania, assim, né? Inclusive agora na pandemia, todo mundo começou a lavar a coisa que vem do mercado, os produtos que no mercado. Isso é uma coisa que, depois que você faz esses cursos mais profissionalizantes, cursos técnicos, você começa a entender um pouquinho do perigo que tá você trazer aquele alimento que está exposto ali no mercado, onde todo mundo passa, todo mundo, né? Então você acaba tendo também uma maior preocupação. Se você manipula o alimento corretamente, ele tende a durar mais, né? Então eu Mas acho. eu acho que essa daí é outra questão muito importante que eu acho que a gente pode trazer agora, que é a questão
Da falta de conhecimento de como você armazenar o seu produto, porque a gente tem muito... Eu aqui em casa, eu reconheço a minha inabilidade de aproveitar o alimento 100%. Eu reconheço. E muitas vezes ele vai para o lixo por falta de conhecimento de como ele deveria ser armazenado. Exatamente. E novamente, né? A gente tinha que ter isso na TV aberta, né? Por exemplo, até a própria geladeira, quando ela coloca aquele monte de coisinha de ovo ali, e você descobre que o ovo não pode ser colocado na porta da geladeira, ué, você deixa até a pessoa que vai usar confusa, porque o ovo ele tá ali, primeiro, a diferentes temperaturas, ele vai ficar chacoalhando, então ele é poroso, ele pode dar algum tipo de fratura que pode levar alguma impureza para dentro do seu ovo. Então a gente não, a gente tem que tentar pesquisar, tentar aprender, né, alguns tipos de manipulação, né? A cebola é dentro da geladeira ou é fora da geladeira, né? Eu acho que dentro dessa linha de desperdício de alimentos tem muitos trabalhos, muita oportunidade de trabalho em parceria com a comunidade, em parcerias com a universidade, com as instituições aí, né, para tentar educar, né? Isso é o tipo de matéria que tem que estar afiado Todo e tem que tempo, estar no né? colégio, né, para a gente aprender e levar para a vida, porque isso daí reflete no quanto que a gente vai gastar com alimento, porque se a gente souber manipular, isso gera e reflete indiretamente na nossa renda, Financeiro, né? Exatamente. Não é só uma questão, além de ser uma questão sustentável, é uma questão financeira, porque eu estou jogando algo que eu comprei no lixo. Parte do que eu estou jogando está indo para o lixo. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui com um bate-papo com a professora Aldara César, falando sobre o papel do consumidor no desperdício de alimentos. Ela é idealizadora do projeto Cantinho do Reuso. Nós falamos isso aqui logo no começo. E nós estamos falando agora, né, qual que é o nosso papel no desenvolvimento aí de todo esse desperdício de alimentos. Nós falamos sobre cultura, nós falamos sobre a questão da falta de conhecimento, a questão da manipulação do alimento, e eu acho que também tem a questão da validade, né? O que você acha? Tem também a questão que também está relacionada também à manipulação, né? A gente tem essa questão do use by date, né? Até quando eu posso usar aquele alimento, né? Será que eu posso dar uma esticadinha? Será que será que ele vale aquilo que está na embalagem para sempre? Né? Então, por exemplo, se você abre um alimento, ele naturalmente a validade dele já está comprometida. Aquela validade que está na embalagem é considerando o produto fechado, né? E muita gente acha, né? Deixa aquele produto ali quantos meses na geladeira, como se aquela data de validade fosse considerando qualquer ambiente que o produto está inserido, né? Então a gente também tem que tomar esse tipo de cuidado. Isso faz com que a gente leva muito o consumidor à confusão, né? E isso é uma coisa que a gente tem que se policiar aí para evitar o desperdício, né? Mas, por exemplo, a validade eu acho que é uma questão interessante, porque aqui nos Estados, por exemplo, nos Estados Unidos, tem alguns produtos que não têm validade. Por exemplo, o arroz. Aqui o arroz não tem validade. O esmalte não tem validade. É claro que o esmalte não é alimento, tá ok? Mas é só dando um exemplo aqui. Tem a sua vida útil, né? Tem a sua vida útil, né? No Brasil, por exemplo, tudo tem. Acho que dá 3 anos, tudo tem validade. 3 anos um salão de beleza foi fechado, multado, porque tinha esmaltes fora do prazo de validade. E aqui nos Estados Unidos esmalte não tem validade. Usa-se até quando o produto estiver bom. Mas assim, aqui considera-se que se o produto não te fizer mal, enquanto ele pode ser utilizado ou você pode comê-lo, ele não tem problema, não tem a validade. Quando o alimento não puder mais ser comido ou utilizado, você vai perceber, o esmalte vai secar, você não vai mais conseguir utilizar, então você vai jogar aquele esmalte fora. No Brasil, a gente, não, todos os produtos, eles têm validade. E aí, tem uma preocupação muito grande, por exemplo, de supermercados. Supermercados, semana que vem, nós vamos estar aqui com o Rafael Scarpim falando sobre supermercados e como que o coronavírus, ele alterou o consumo, né, dos consumidores, o consumo dos consumidores. Muito bom. Então, nós vamos falar sobre isso
e ele vai trazer assim que houve uma alteração, né, dos consumidores no ato da compra. Mas voltando aqui aos mercados, por exemplo, supermercados, eles têm data de validade e um tempo antes dessa validade vencer, eles precisam retirar os produtos de prateleira. E eles retiram esse produto de prateleira até para que eles não levem multas com relação a produtos vencidos. Então, eu acho que a questão da validade, e aí tem aquela questão de você, né, é claro, a validade ela é importante, ela é necessária, e aí tem todo o cuidado de ter a validade, inclusive, do produto, e a validade de quanto tempo você pode utilizar após o produto ser aberto, porque tem isso também, é o que a Aldara falou, vou abrir o leite, a validade está 30 dias. Aí eu abro o leite, uma semana ele já foi, você não consegue mais utilizar o leite. Mas produtos que não necessariamente precisariam de validade, ter a validade acaba trazendo um problema de desperdício também. Não? Sim. Sim e não, né? Porque, na verdade, assim, né? A validade também, ela é importante para Sim. dar uma margem ali para o cliente até onde ele pode consumir, né? Então, a própria empresa, ela tem como controlar esses lotes, né? Ela tem lotes experimentais, não é uma data chutada, né? É uma Sim. data estimada de acordo com os lotes, né? Então, eu acho que isso também dá uma margem para o cliente até quando ele tem que se policiar. Em relação ao supermercado, já existem vários mercados fazendo gôndolas especiais, né? No sentido de você colocar aqueles produtos que estão mais vencidos, né? Que estão assim, fazem. O Thiago está colocando aqui, ó, fazem promoção dos produtos próximos da data de validade. Então, eu acho que também pode ser, assim, eu acho que falta um pouco também essa questão da questão de você tentar encontrar soluções rápidas para aquele problema. Né? Hoje em dia as informações estão muito conectadas, né? Estão muito integradas, né? Então a gente também tem essa possibilidade de fazer promoções, né? Existem vários aplicativos também tentando interligar essa pessoa, esse comércio que também está jogando essa comida fora, né? Ou talvez trabalhar essa questão do melhor preço para a xepa, para uma questão aí de evitar esse desperdício, né? Simplesmente que o produto fique no lixo. Tem aqui o TS Moser, que ele está dizendo, Aldara, Desculpa, fala do Thiago. projeto Tiago, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Está dizendo assim, Aldara, fala do projeto da sua ex-aluna que sugeriu a promoção na cantina do mercado, uma hora antes do mercado fechar. Que projeto é esse, Aldara? Fala aí, conta Ai, meu para Deus, nós. deixa eu ver. Qual que é? Esse daqui, ó. Aldara fala do projeto da sua ex-aluna que sugeriu a promoção na cantina do mercado, uma hora antes do mercado fechar. Ah, não, na verdade, assim, até acho que foi o Thiago. O Thiago é professor também da UF, ele que deu também fez um vídeo para o canal Cantinho do Reuso falando como fazer um adubo de liquidificador rápido ali. Eu Então, vi, Thiago, muito obrigada, eu vi, eu adorei muito aquele, e fácil. já vi e já espalhei também, já mandei para várias Nossa, é pessoas. muito, muito, muito legal, né? E ele foi no mercado, de vez em quando ele manda vídeo, manda foto, muito legal, porque os mercados têm essa questão, por exemplo, no mercado aqui de Volta Redonda, depois das 7 horas, o produto cai para 50% do preço. Entendi. Então, Uhum. você tem como expandir, né? Essa discussão também. Eu acho interessante ressaltar aqui, Márcia, assim, Hum. já que a gente já está indo no caminho para o fim, né? Que a gente está falando de desperdício de alimento num país onde é muito farto, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque a gente tem essa ideia da fartura, talvez porque a gente esteja numa bolha, né? Uhum. Então, assim, 1 em cada 4 brasileiros, né? A gente está falando assim de 50 milhões de pessoas, né? Vivem abaixo da linha da pobreza, ou melhor, viviam antes da pandemia, Sim. né? Então, assim, um em Com cada certeza quatro aumentou esse pessoas, número, né? 1 em cada 9 pessoas no mundo vive em situação de pobreza extrema, com dificuldade também de acesso, né? Aqui no Brasil, 1 para 4, quer dizer, 20% da nossa população. E se tem 1 em cada 4 pessoas com dificuldade de comer, com dificuldade de acessar um item tão básico que é você colocar, imagina a vergonha, gente, você ter uma família e não conseguir colocar um pão, um leite, né? E a gente está falando de desperdício, quando a gente pode comprar,
né? Quando a gente não tem essa clareza, entendeu? De quantas pessoas realmente passam fome ao nosso redor. Porque se tem Uhum. uma em cada 4 pessoas passando fome, com certeza tem alguém dentro do meu condomínio nessa situação, que Uhum. não está sendo visível, que não está sendo, ou alguém dentro do meu trabalho. Sim. Então, você fomentar canais onde você possa reutilizar, né, alimentos é muito importante. Eu conversei esses dias com uma pessoa na feira e a quantidade de desperdício, mesmo ele vendendo a, A a peça, xepa. a peça dele por R$ 1, que já está barato, né? Comparado aos mercados, né? Então a gente tem esse problema, se está vendendo diretamente, então a renda vai diretamente para ele. O que ele não vender vai para o supermercado, digamos assim, ou vai para o lixo, digamos assim, porque na verdade todo mundo faz isso. Então o mercado vai ter que escolher. Então vai para o lixo. Uhum. Então, assim, ele falou o seguinte: se tivesse, por exemplo, olha um trabalho legal para ser desenvolvido junto aí com a universidade, com outros colegas, porque tem na feira aqui, mas tem todas as feiras do Brasil. Aquele feirante, ele joga comida fora todos os dias. Uhum. Então, a gente precisa ter uma instituição ali presente, de caridade, e a gente precisa que a prefeitura ajude a fazer essa coleta urbana, tanto na questão do feirante, tanto na questão, às vezes, do supermercado também. Uhum. O mercado, o feirante, ele está disposto a doar se for por uma boa causa. Ninguém Sim. gosta. Por mais que ele não vai lucrar, ninguém gosta de jogar a comida no lixo simplesmente por jogar, sabendo que tem tantas pessoas, né, necessitadas aí. Então a gente também tem que fazer essa reflexão, porque eu acho que o momento pede. A pandemia está aí para mostrar um pouquinho mais de solidariedade, para a gente prestar um trabalho social, para tentar impactar um pouquinho mais, né? Digamos assim, né? A gente está aqui de passagem, né? Então seria uma Sim. oportunidade da gente impactar como cidadão, né? Então, Sim. inclusive os canais de mídia do Cantinho do Reuso, eu convido todo mundo, gente. Quem tiver uma dica, você não precisa ser da universidade. Se você tiver uma dica que acha que outras pessoas podem incorporar alguma prática mais sustentável, você é convidado também a postar um É. vídeo ou mandar uma foto para a gente colocar no Instagram aqui. O, o Dalton está dizendo, ó, existe a ideia de expandir o cantinho do reuso além do nosso polo universitário? Já está, né? Já está acontecendo, Dalton né? não está acompanhando o meu canal, hein? Meu aluno, vou puxar a orelha. O Dalton, ele é um aluno nosso também, né? Já participou aí, já teve a oportunidade de conhecer de usufruir do espaço, né? E na verdade já foi feito um tutorial, né? E eu acho que cabe a cada um ver o que se adapta melhor, né? Eu não Sim. posso, eu montei um tutorial no sentido para ter um sistema de micro franquias, onde cada um vai se responsabilizar pela sua. Porque, na verdade, se você falar, o que serve para mim aqui dentro de um ambiente universitário não vai servir para a igreja. Eu, por Sim. exemplo, no ambiente da universidade, eu falo, gente, aqui eu coloco lá, eu me interesso em receber materiais de disciplinas passadas, porque os alunos, isso vai ter giro. Um material de engenharia certamente não vai ser interessante para uma igreja. Então, eu acho que Sim. cada espaço vai tentar apontar o que é mais interessante. Uma Sim. geladeira solidária, por exemplo, é um exemplo de reuso de alimentos Uhum. também. Então, ela Uhum. vai apontar alimentos que estejam mais interessantes para se colocar considerando a vizinhança em que aquela geladeira está. Então, eu Claro, acho por que exemplo, num condomínio, você vai viajar. Quantas vezes eu e meu marido íamos viajar, e aí você tinha que limpar a geladeira e você jogava fora, porque se você, quando você voltasse, aquilo lá estaria podre, estaria fedendo a casa, enfim, vários problemas. Se eu tivesse uma geladeira comunitária no prédio que eu morava, eu poderia deixar frutas boas, né? Não estou dizendo leite aberto, não, tá, gente? Estou falando de frutas boas, de verduras boas, que eu não tive tempo de usar, mas que outra pessoa poderia utilizar. Inclusive, o pessoal da segurança, inclusive o pessoal que cuida da limpeza do prédio, porque nós temos que pensar nessas pessoas. A Aldara até me contou uma história de uma faxineira, faxineira, sim. que ela pegou um bibelô de um aniversário, provavelmente, né, era um bibelô muito, e ela decorou a casa dela. Gente, olha que coisa linda. E É ela falou, muito a coisa lindo mais isso. legal que eu tenho na minha casa de bonita. E às vezes as pessoas não querem se identificar, porque acham que pelo fato de às vezes estar com uma renda um pouco mais baixa, não tá, não é merecido, não,
fica um pouco muito mais vulnerável, né? Digamos assim. Mas eu vou te falar que uma das pessoas também que mais doa para o cantinho do reuso da UF Vila também é uma faxineira. Então você Olha vê que que não legal. é uma questão de classe de renda, é uma questão realmente Uhum. de mentalidade de desapego, do minimalismo. Então, assim, e nem sempre, é bom lembrar assim, que o brasileiro ele não é ele é um cara muito solidário, mas ele não se voluntarializa, ele não é voluntário com muita frequência. Então, assim, as pessoas geralmente quem mais doa, né, no caso do Brasil, são as pessoas que menos têm, porque Uhum. elas vivem diretamente aquela realidade. Elas sabem E, o que é isso, né? sim, então assim, é muito relativo, mas eu tive participação, foi tão legal esse projeto da UF, porque tive participação de muita gente, assim, validou, né, isso daí, e eu acho que está pronto, assim, para fazer as adaptações, cada um faz aí, e depois conta pra gente, né, Claro. se realmente ali, ver o que que deu errado, o que que deu certo, para se realmente inspirar outros, né, outros Com modelinhos. certeza. A Annelisa está dizendo, nesse sentido, muito importante a articulação desse tipo de informação dos varejistas, chefes de cozinha, mídia, com certeza, Ana. Eu tenho uma amiga, dona de supermercado, eles lançam posts semanais sobre o uso de alimentos e cascas. É importantíssimo. O SESC, ele tem um projeto que fala sobre aproveitamento do alimento e com livrinhos de receita, muito bacana. Depois aqui a gente tem a outra informação do Thiago, fazem promoção dos produtos próximos à data de validade. É isso mesmo. Então, pessoal, nós já estamos, infelizmente, indo aí para o final, né? Já são, daqui a pouco o Ah, Instagram nos derruba, mas esse bate-papo, ele foi tão prazeroso. Eu queria muito te agradecer. Olha, a Diane está dizendo, o Mesa Brasil, do SESC, é o tem. projeto completo nesse tema. Exatamente, Diane, obrigada. E o Reis está dizendo aqui, ó, admiro muito o trabalho da professora Aldara, desde as disciplinas dos cursos de engenharia de agronegócios até os projetos como citados na live. Ah, Meus muito parabéns, quero legal, contribuir de cara. alguma forma. Contribui, vamos fazer um Contribui cantinho do sim, cara. reuso no seu condomínio, Condomínio. ou de repente, se você mora numa república, uma república é um lugar perfeito para ter um cantinho do reuso, e vamos espalhar essa ideia fantástica, para que condomínios, igrejas, supermercados, lojas possam ter o cantinho do reuso. A Aldara também me contou de uma loja que tem essa preocupação, que vende colchões no norte do Paraná, Ah, muito e, legal né, falar. e que É, a pessoa, ela cadastra pessoas que querem receber os colchões usados, né, que estão sendo trocados, e ela faz essa conexão, né, essa ponte. E eu achei super interessante, porque quantos, né? Quantos que vou trocar o meu sofá? Para onde eu vou mandar o meu sofá? Né? Para quem eu posso direcionar esse meu sofá? Então, eu acho que são ações bem interessantes. Eu quero agradecer muito a presença de todos que estão aqui conosco hoje. Todas as quintas-feiras, nós temos aqui um professor, ou um empresário, ou um executivo especial falando sobre uma atividade especial, uma cadeia de suprimento especial, ou dentro de operações, um tema específico. Essa semana nós estamos aqui com a Aldara César falando sobre o papel do consumidor no desperdício de alimentos, e a gente viu que a gente tem um papel muito importante, mas também nós temos a solução. Então, acho que práticas simples, a gente consegue ir alterando as coisas aos poucos. Fazer pouco é melhor do que não fazer nada. Então, quem está sim. aí nos acompanhando, todas as quintas-feiras nós estamos aqui no insta@prof.marcescarpim. E se vocês gostam de assuntos relacionados à cadeia de suprimentos e operações, também temos um grupo no Facebook chamado Cadeia de Suprimentos e Operações. A gente tem várias notícias, todos os dias estão postadas, alguns cursos também gratuitos, tudo gratuito, para forma de fomentar. Eu acho que o que a Aldara está fazendo, ela está fomentando, compartilhando conhecimento e compartilhando uma ação. E eu acho que a gente precisa fazer isso. A gente precisa compartilhar mais, e aí a gente precisa chegar, né, já que uma TV aberta não consegue trazer essa informação, vamos nós, aos pouquinhos, né, Aldara, tentar Vamos trazer essa tentar, conexão né? entre a academia e o dia a dia das pessoas. Porque nós não estamos tão distantes assim, né, Aldara? Eu espero que não, né?
mas eu acho que é importante mesmo, né? Assim, às vezes eu falo assim, nossa, deu tanto trabalho, né? Editar esse vídeo. Nossa, menina, como dá trabalho editar vídeo? Às vezes eu fico 30 horas para lançar um videozinho só, né? Mas aí chega alguém e fala, olha, fiz aqui a composteira de garrafa PET. Tô fazendo aqui, eu acho que o do Thiago foi um que deu muito ibope, do Thiago, do liquidificador. Muita gente mandou foto, eu comecei a fazer também, coisa assim. Dica de preguiçoso, né? Então tem muita coisa que a gente não realmente não pode não ser o ideal, mas ainda é melhor do que jogar no lixo, né? Exato, E aí, exato. Márcia, eu acho que tá aproveitando assim que está caminhando para o final, eu queria deixar dar algumas dicas aqui Deixa. Vai lá. para da gente, né? Até fiz uma listinha assim, né? Que é as práticas do dia a dia, né? Tipo assim, ir mais vezes no mercado, porque quando você vai, poucas vezes você acaba comprando de maneira descontrolada. Você fazer um planejamento de compra, né? Aquela listinha de compra antes de ir no mercado, você conferir a sua dispensa. Isso é muito importante porque se você vai sem lista, você compra tudo que você não precisa e não volta com o que você precisa. Não ir com fome no mercado, eu acho que isso aí todo mundo já sabe, né? É, não cair nessas compras por impulso, né? Compra um e ganha outro. Se você comprar outro, que você já pense em alguém para destinar, né? Buscar frutas e verduras da estação, né? Porque isso Uhum. daí são produtos que estão mais fáceis ali, mais frescos, e que muitas vezes o nosso linha de processamento não vai dar conta de processar. Dá preferência, uma coisa que está surgindo muito agora, né? As xepas, né? Ou produtos imperfeitos, a gente viu aí na live da Andréa Lago que muitas coisas são barradas, né? No mercado, porque o produto está torto, porque o produto está esteticamente ali dentro de um padrão que o mercado não considera bonito. Então a gente Sim. também tem que dar. E quando você vai à feira, no pequeno comerciante, você tem essa possibilidade de comprar aqueles produtos imperfeitos, aqueles produtos subótimos, né, que o pessoal está falando. Então, que o pessoal que tem na literatura é colocado. Então, esses canais novos de reuso, porque você comprar um produto subótimo, você está colocando novo uso para aquele produto. Não Uhum. significa que o produto ele está revirado, gente. Ele Não. simplesmente você está dando uma outra destinação, né, para evitar que aquele produto esteja no lixo, né? E, enfim, né? Eu acho que se você não, a gente tem como cidadão se a gente não, novamente, né? Talvez a gente não fique, né, não, talvez não, a gente não vai ficar 100%, né, sustentável, mas a gente tem que se colocar aí numa situação de experimentar um item novo, né, um produto de casca, comer alguma coisa não convencional, tentar fazer alguma coisa, né, e talvez tentar aí, se você não conseguir, talvez tentar fazer algum tipo de reciclagem, uma coisa simples, como algum tipo de compostagem, né, Uhum. mais orgânico aí para nossa hortinha. Mas são pequenos gestos, né, que ainda me movem, assim, no sentido de tentar fazer os meus videozinhos, tentar fazer os meus posts e ver que eu estou impactando localmente. Talvez aquela pessoa vai fazer uma corrente, vai falar para outra, vai falar para outra, e assim a gente vai compartilhando um conhecimento que é simples e que está aí para todo mundo, né? Ser sustentável é chique, mas não é só chique você andar de carro híbrido, é chique você ter a composteira de garrafa PET também, faz parte do Uhum. sistema de você estar zelando pelo planeta. Exatamente. E também zelando aí por 30% de pessoas que hoje passam fome, né? Ou melhor, desculpa, 30% de alimentos que são desperdiçados, que vão para o lixo, considerando tantas pessoas que estão aí em nível de vulnerabilidade alimentar. A gente Com precisa certeza. pensar nisso. Nós somos agraciados e abençoados por termos condições de comprar alimentos frescos, bons. A gente não pode esquecer daqueles que não têm, e a gente precisa, de alguma forma, trabalhar essa questão aí de não desperdício, principalmente, né? De repente, a questão do voluntariado, que eu acho que você tocou, que é uma coisa super importante, na minha opinião. Aqui nos Estados Unidos, o voluntariado ele é muito forte, as empresas dão muito valor a isso, a comunidade dá muito valor a isso, as escolas dão muito valor a isso, e eu acho que a gente precisa, sim, doar o nosso tempo, como você está fazendo
né, 30, 40 horas para montar um vídeo, eu sei que é isso, né? Todas as minhas lives, elas são feitas todas as quintas às 18 horas, mas eu preciso, né, entrar em contato com a pessoa, eu preciso acertar a pauta, eu preciso conhecer a pessoa, o trabalho dela. Então, assim, exige tempo. A coordenação, né? Toda a coordenação exige tempo, e assim, né, a nossa equipe é a gente mesma. No meu caso, eu e meu marido, né, o Jorge é o meu o meu vice-presidente de marketing. Então, a gente brinca, né? Não, deixa que o vice-presidente de marketing vai dar uma conta. Mas assim, é um trabalho voluntário, e é levando informação, é compartilhando informação, e eu acho que é o que a gente precisa fazer, né? Compartilhar mais informação e mais conhecimento. Então, eu agradeço ao dar o seu conhecimento, né? Com certeza. E a Diane está dizendo assim, ó, sempre muito produtivo estar com você, Márcia. Obrigada, viu? Amei o tema. Então, semana que vem a gente está falando aí com o Rafael Scarpim sobre supermercados, né? E qual que é o novo normal dos consumidores. E a gente ainda vai ter outros temas relacionados a desperdício de alimentos ainda nas lives. Então, fiquem ligados. Muito obrigada aí pela presença de todos que esteve aqui conosco. Obrigado por todos os comentários, perguntas. É sempre um prazer poder conversar com vocês aqui por esse canal do Instagram. Obrigada, mais uma vez, Aldara, pela sua presença na live hoje, mas principalmente, assim, pela sua dedicação no Cantinho do Reuso. É lindo ver quando um trabalho ele é feito com amor, e esse é um trabalho feito com muito amor. Então, assim, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, e eu espero realmente que esse projeto, ele faça, assim, várias conexões, que ele exploda no Brasil. E aqui legal. Também, por que não, né? Porque eu achei a ideia fantástica, uma ideia muito boa. Tomara que e eu falo para todo mundo. Se anime aí fazer um cantinho do reuso aí, na sua próxima universidade, né? E colocar lá para o pessoal da GV também, né? Aqui em São Paulo, né? Tentar, com certeza. Porque é um negócio que faz muita diferença. Eu acho que linka bastante e eu acho que essas ações assim fazem a gente, né, sentir um pouco mais humano, né? Lembrar que a correria está aí, mas lembrar que também a gente tem que dar um olhar humano aí para o nosso entorno, né? Então eu que agradeço toda a audiência, o pessoal que vai assistir depois e todo mundo que não assistiu vai ficar gravado, gente. Depois vocês entram no Instagram da Márcia e coloquem a sua opinião também, né? E compartilhem vídeos, fotos, e a gente está aí também para linkar e tentar inspirar outras pessoas com um pouquinho do que a gente faz. É isso mesmo, a Aldara não é desse mundo. Eu também sou fã dela, tá, Raquel? Obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Márcia. Muito obrigada. Tchau, tchau.